10º número da revista SAM, Cultura, Espaço e Memória, subordinada ao tema Imagem, Movimento e Cultura Visual, surge na sequência de um conjunto de iniciativas com forte incidência na imagem e movimento e no património, organizadas pelo CIDSAM, como o Congresso Internacional Genius Loci, Lugares e Significados, 2016, o 5º Congresso Internacional de Cidades Criativas e o 16º Congresso das Jornadas Internacionais em Educação Histórica, em 2017, ou os cursos, como a especialização em Cinema e Cultura Visual da FLUP, como a primeira edição no ano letivo 2018-2019. O objetivo deste número da revista é promover uma reflexão sobre a imagem em movimento nos seus diversos meios e sobre a cultura visual, entendida sob múltiplas perspectivas e relações, como por exemplo com a história da arte, com os estudos visuais, com a história, com os estudos em património ou também com os estudos e práticas do cinema. O público-alvo desta obra é também múltiplo e diversificado. Procuramos que o conjunto de artigos fornecesse contributos para leitores especializados, num olhar académico providenciado pelos que estudam ou trabalham a imagem em movimento, passando por todos aqueles que se debruçam sobre as temáticas abordadas em áreas como a história, a arte, a antropologia, mas que pudesse ser igualmente estimulante para os agentes dos meios da imagem, enquanto um instrumento de reflexão e que permitisse ainda, na maioria dos casos, leituras interessantes para os meramente curiosos. Encontramos-nos na atualidade perante um ativo questionar sobre a forma como fazemos, vemos e pensamos ou sentimos o cinema. Utilizamos aqui a expressão imagem em movimento, procurando ir de encontro a uma preocupação crescente sobre o lugar do cinema no panorama tecnológico atual. No contexto em que vivemos nos últimos meses, com uma situação de pandemia que mergulhou o cinema, como as demais atividades, no mar de questões no que diz respeito à produção, foram esses outros meios, sobretudo as plataformas de vídeo on demand, disponíveis em casa, que se tornaram como que redutos para a sobrevivência de material já produzido e com lançamento programado, ou para o acesso ao cinema, e que acabam por se figurar atualmente como os lugares seguros para novas produções. Por imagem em movimento, entendemos, deste modo, os diversos meios tecnológicos e respectivas questões de produção, exibição, recepção ou estudo, entre muitas outras. Tentamos também possibilitar um questionar ativo e consciente dos problemas conceptuais inerentes à terminologia tradicional e também à sua pertinência no panorama atual. E, claro, falando de recepção, não podemos ignorar o lastro emocional da expressão ver um filme, ainda que seja em casa, ou mesmo aquilo que podemos considerar uma identificação clara do que é cinema ou que é uma série de televisão. E aqui, mais um parênteses, pois quando preparamos este dossiê temático, estávamos muito longe de imaginar como o acesso a conteúdos em casa e a sua disponibilização por diversas entidades seria fortemente estimulado nestes meses por uma situação excepcional que obrigou a soluções in extremis. O cruzamento entre a imagem em movimento e a cultura visual é igualmente profícuo pelas múltiplas formas de pensar e analisar as imagens que convoca. Isto é sobremaneira importante quando pensamos a imagem em movimento segundo uma óptica patrimonial ou especialmente no seu papel nos fenómenos de construção inerentes ao estudo das imagens e da própria cultura visual, que se configura como necessariamente multissensorial. Assim, tentamos com este dossiê temático também, e com a sua preparação e com a solicitação de artigos científicos, afastar-nos de uma visão que decorresse unicamente das abordagens tradicionais dos estudos fílmicos, porque percebemos que talvez resultasse demasiado exígua e relutante em incluir perspectivas possibilitadoras de olhares renovados sobre os objetos, sobre a sua recepção e sobre a sua inserção no universo das imagens e dos sons. O mesmo se aplica às abordagens temáticas, que tantas vezes se concentram apenas na mensagem veiculada pelas imagens, em detrimento de questões narratológicas e visuais, bem como nos contextos de recepção. Questões como a antropologia da imagem, os estudos em cultura visual, as relações intermediais no âmbito das imagens, e especificamente ou não da imagem-movimento, os patrimónios relacionáveis com a imagem-movimento, o seu papel enquanto fonte para outros estudos, ou o seu papel na educação histórica, foram igualmente alguns dos pontos que procuramos ver debatidos neste dossiê temático. Por outro lado, pretendemos refletir igualmente sobre as suas aplicações no mundo contemporâneo, com as consequentes implicações na sociedade e com os reflexos nas práticas pedagógicas e naquilo que podemos designar como uma literacia audiovisual.
bem como nos desafios que estes novos meios promovem ao estenderem a sua linguagem e as suas significações para lá de uma componente unicamente imagética. O conjunto de textos selecionados para este 10º volume da revista SEM oferece diferentes reflexões sobre problemáticas, desafios e particularidades do nosso conhecimento e da nossa experiência visual e sonora. Combinam perfis de investigação diversificados, onde âmbitos mais teóricos ou genéricos convivem com experiências práticas ou mesmo análises de caráter mais específico. Abarcando diferentes campos do saber, estes artigos movimentam-nos, tal como nas imagens, por uma timeline não linear de pensamento e de análise crítica. Constituem diferentes planos cinematográficos numa estrutura que os envolve de sentido divergente na expressão e tendencialmente convergente na recepção. Falando um pouco sobre os vários textos que compõem este 10º número da revista SEM, o dossiê temático abre com o texto da Silvia Bento, que nos fala sobre o estatuto da imagem no contexto da experiência estética, relevando as possibilidades e também as complexidades das relações entre produtores e receptores em contextos artísticos. O segundo texto, de João Ricardo Antunes Mateus, aborda-nos a tecnologia e a automação a partir da obra Hesitant Hand, de Paco Hardware, e estabelece uma análise da imagem como resultado e símbolo das mediações tecnológicas que hoje tão incontornavelmente nos definem. O terceiro texto, de Silvia Raposo, explora a performance artística a partir da peça Não Calo como um espaço privilegiado para a incorporação de imagens pessoais e culturais que beneficiam desta capacidade polissémica e aberta da expressão cinematográfica. O quarto texto, da autoria de Maria Inês Lopes e João Rebelo, faz-nos uma análise da relação cinema, imagem, cultura, a partir do filmato da Primavera de Manuel de Oliveira, de 1963, indagando potenciais inflexões entre a realidade e a sétima arte, por esta teatralização do real e o seu reflexo em termos visuais e culturais. O texto número 5, de Pedro Mota Tavares, traz-nos uma abordagem das proximidades entre o cinema e os fenómenos culturais a partir do alto da Florips, ou seja, abordando o cinema como este gesto cultural que problematiza, de certa forma, passados e presentes a partir da relação entre obras, contextos, autores e receptores. Miguel Cruz reforça no seu texto a relevância desta relação, mas a partir do cinema de animação e olhando para uma obra como Ruka, de Giri Trinca, de 1965, ampliando-a para um prisma ideológico, onde as ideias de máscara e de subversão surgem associadas à abertura das imagens para diferentes interpretações e implicações sociopolíticas. Já o texto de Clara Maria Silva explora as fronteiras e as ramificações da expressão cinematográfica numa análise da sua relação com a literatura e numa leitura intersemiótica de José Saramago e Denis Villeneuve, de onde surgem distintas configurações e significações narrativas em cada uma destas diferentes expressões artísticas. Joana Isabel Duarte proporciona-nos um olhar retrospectivo para discursos, modelos e experiências do cinema educativo em Portugal, especificamente do contexto portuense, entre as décadas de 1920 e de 1950. Helena Isabel Almeida Vieira trabalha o potencial pedagógico do cinema no cruzamento entre a sétima arte e a história, tomando o documentário Instituto Moderno do Porto como um case study da inovação pedagógica pela imagem em movimento. Isabela Alessandra Cortada proporciona-nos uma leitura do cinema como modo de preservar a memória do passado, como bússola para presente e futuro, focando a sua investigação no filme El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro. E Ana Isabel Barbosa Lino trabalha o conceito de memória através da fotografia, um outro meio da imagem, e de um estudo de caso português, o fotógrafo Jorge Henriques, realçando a capacidade fotográfica de retenção significativa de um espaço que, através das suas imagens, se abre à preservação da sua memória. Já o texto de Carla Sequeira e Otília Lage trazem-nos uma abordagem da imagem do vinho através de uma análise histórica e semiótica dos rótulos dos vinhos Quinta do Vesúvio, relacionando-os com a tradição e também com os significados geográficos e socioculturais da região do Douro Superior. O texto de José Rodrigues Filho, por outro lado, explora os significados visuais na literatura de Cordel, tomando o caso do cangaceiro António Silvino como um exemplo das várias possibilidades visuais e de diálogo intercultural e intertemporal.
Os dois últimos textos abordam duas áreas também relevantes para este âmbito. Maria Abellan Hernández traz-nos uma análise da obra The Prince and the Dressmaker, no campo da banda desenhada, para refletir sobre a relação entre o explícito e o implícito na imagem, ou seja, estabelecendo leituras sociais e culturais que expandem a aparência da obra em sentidos e implicações que são comprometidas, quer social, quer culturalmente. Finalmente, o último texto de Jaime Martínez Barahona, Francisco Garcia Garcia e Oscar Estupinhan aborda o campo dos videojogos e traz-nos, de uma forma interessante, um repensar de noções de acessibilidade e também testar novos modelos de democratização do acesso a este tipo de experiência visual lúdica. Paralelamente ao dossiê temático, na secção vária desta revista, incluímos duas contribuições que, embora se afastem do formato de texto científico, se encontram diretamente relacionadas com o tema deste número e que funcionam, na prática, como um complemento das reflexões dos vários autores que referimos. Primeiro, é uma entrevista inédita com José Matos Barbosa, cineasta do chamado Grupo de Aveiro, conduzida por Fábio de Jesus, constituindo uma preciosa fonte para o estudo deste cineasta e do contexto cinematográfico com o qual contactou. A segunda é um breve texto de apresentação e reflexão em torno da curta-metragem Tu Pescas, Eu Filmo, 2019, de Lucas Tavares, a qual se encontra acessível na plataforma YouTube através desta revista. Ambas as contribuições foram desenvolvidas no âmbito da edição 2018-2019 do curso de especialização em Cinema e Cultura Visual da FLUB. Todos os autores e textos indagam, como referimos, o lugar nos diferentes polos de comunicação a partir do potencial polissémico, representativo e simbólico das imagens. Com profundidade, mas também com diversidade, contextualizam-nos a experiência visual dentro do espectro amplo da cultura, ou seja, como um veículo para pensá-la, para senti-la, para vivê-la e, acima de tudo, problematizá-la. São bússolas heterogéneas que servem não apenas para orientar ou reorientar perspectivas, mas também para propor e testar novos caminhos e horizontes. Das imagens que se movem às palavras que aqui as fixam, esperamos que este volume represente um relevante contributo científico para uma reflexão em torno da cultura e do papel da imagem na sua expressão e experiência. Do mesmo modo, esperamos que promova uma agradável leitura para todos os curiosos e que constitua um convite para voos mais elevados para aqueles que iniciam a cada momento a sua viagem no apaixonante universo das imagens.